Olá, Buritis, estamos aqui na Município de Buritis com o delegado Amaro Gonçalves. Falar um pouco para a gente dos casos que vem acontecendo no município e as providências que a polícia vem tomando. Bom dia, doutor. Buritis foi assolado ontem com uma notícia sobre um caso de violência doméstica, ou violência contra a criança, e a polícia agiu rapidamente e apreendeu o agressor, o principal suspeito, em flagrante. O que o senhor pode falar para a gente desse caso em específico? A polícia, assim, comumente a polícia se depara com essas cenas graves e é uma rotina da polícia viver com essas cenas graves. Só que tem situações que extrapolam, né? Foge daquele que até é normalidade dentro do que é considerado crime. E este é o caso de ontem, que repercutiu muito nas redes sociais, embora a polícia já estava no encalço do infrator, quando tomou essas proporções. Nós já estávamos trabalhando durante o dia, já tinha horas, já tentando fechar o cerco no encalço do principal suspeito de ter agredido a mulher, que é sua esposa, e de ter agredido também uma criança de 3 anos de idade, que é o que se aparenta e é mais grave. A criança de 3 anos de idade foi entubada pelos médicos locais aqui e encaminhada para Porto Velho pelas suspeitas de traumatismo craniano. E nós somamos forças com a polícia militar para capturar esse infrator, ver se realmente ele ia contar a versão de uma brutal violência dessa. Ele foi capturado depois, não quis falar sobre os fatos, tentou inicialmente dar uma versão diversa, que tinha tropeçado na criança, com os policiais, mas aqui, franqueado ele o direito de ficar em silêncio, permaneceu no cargo, resolveu ficar em silêncio. E nós avançamos com a diligência e conseguimos concluir de ontem para hoje a autuação dele em flagrante, inicialmente pelo crime de tentativa de homicídio, essa criança de 3 anos de idade, pela lesão grave da mulher, que figurava como esposa dele. Tem algumas questões investigativas para ser corrigidas, né, trazidas por inquérito policial, mas a primeira etapa desse procedimento foi concluída e ele foi encaminhado. Algumas questões para ser carreada por inquérito policial, mas o auto de flagrante foi concluído ontem com essa união de força das forças de segurança e também contando com o apoio da vítima, da população, que somando-se tudo que foi levantado, foi suficiente para ele ser imputado a ele um crime grave, principalmente em relação a essa criança de 3 anos de idade. Certo, doutor. Hoje pela manhã se espalhou um boato pela cidade. A gente sabe que as redes sociais hoje dispersam várias fake news de que teria havido uma audiência de custódia e a pago financeiro estaria solto. É mentira, é fake news, realmente é uma fake news que se espalhou pela cidade. Então, a investigação nasce nas polícias. Aporta a polícia judiciária qualquer fato que a gente deflagra a perseguição penal, começa a investigação aqui e aqui se conclui a primeira etapa do procedimento administrativo, que é o inquérito. Nesse inquérito, há o flagrante, como foi ontem. Então, nós autuamos em flagrante, ele foi encaminhado para a audiência de custódia. A gente não tem controle dessa segunda etapa, mas pelo que foi feito ontem, não deu tempo de ainda ser realizada a audiência de custódia. Acredita mais do que é um fake news. Tivemos outros casos graves que as pessoas saem, mas é o trabalho da justiça, cabe ao promotor, né, junto com o magistrado, tomar as providências lá na fase judicial. Mas eu acredito que não deu tempo ainda, nem que ocorresse a audiência de custódia, porque nós concluímos esse procedimento na virada da noite. Na verdade, quando nós fechamos o cerco para capturar esse infrator, ele fugiu inicialmente da PM, ele se dirigiu ao quartel. Os policiais militares nos informaram que ele dirigiu ao quartel, não se sabe se é para proteger a sua integridade física diante dessa brutal agressão à criança, né, que repercutiu muito, mas nós já estávamos no encalço dele. Essa conduta dele não desnatura a autuação em flagrante. Nós já tínhamos fechado o cerco, tinha iniciado a diligência e assim foi feito. O nosso entendimento, nossa deliberação é que ele estava em flagrante delito, está em flagrante delito. As nossas diligências foram ininterruptas ao encontro desse infrator e assim foi feito. Então,
a essa fase judicial, a gente acredita que não deu tempo, acreditamos piamente que vai ser convertida em preventiva e ele vai continuar preso até que a gente conclua a investigação, mas já tem bastantes elementos que informam essa agressão, tem uma testemunha que viu ele pisando na cabeça da criança e temos que complementar essas informações, né, de depoimento com as provas periciais que já foram requisitadas. Certo, doutor. Além desse caso, há algumas semanas a gente teve também um caso de feminicídio aqui no município, que o senhor também teve uma investigação, prendeu o suspeito, que deve estar entrando em trâmite judicial também. É mais uma resposta da Polícia Civil de Buritis contra crimes desses que não passam impune aqui no nosso município. Essa região nossa é uma região violenta, sobretudo crimes contra a vida. E muito mais em crimes dentro do lar. Há um trabalho muito caloroso aqui das equipes de segurança, Ministério Público, Judiciário, Polícia Militar, o Sistema Municipal, CRAS, CREA, Conselho Tutelar, né, as Forças de Segurança em geral, a própria Polícia Penal, enfim, o engajamento da imprensa, da sociedade em coibir, reduzir, diminuir, neutralizar essas condutas agressivas de violência no lar. E o que mais repercute, o mais gritante, né, é a morte. Se matam mulheres. Nós capturamos aqui diversos feminicidas. Prendemos em flagrante muitos deles. Alguns estão soltos por aí, né, que a investigação revela que foram assassinos de mulher. E esse foi mais um caso, o último, que a polícia, somando forças, nós coordenando as diligências, né, conseguiu capturar. Esse último caso que o senhor citou foi uma prisão decretada pelo Judiciário. O outro delegado, doutor Adriano França, que estava aqui, coordenando uma equipe, fez uma representação, teve a deliberação, o acatamento do Poder Judiciário junto com o Ministério Público, e nós pegamos essa diligência em andamento, unindo força, utilizando algumas atividades no sentido de capturar esse investigado. Tivemos a sorte, a felicidade, a persistência de capturar em flagrante, apresentar para a Justiça e esperando também que ele seja realmente julgado, né? Seja apresentado no contraditório, mas seja realmente condenado pelo brutal, grave crime que foi um disparo a queima-roupa na cabeça da mulher. Então esse caso está concluído, está com nós ainda no inquérito, será concluído em breve, e depois disso já tivemos mais outras prisões relacionadas aos crimes de violência doméstica, e ontem esse mais grave, de ontem para hoje esse mais grave, que foi essa agressão sem precedente de uma criança de 3 anos de idade. Lamentamos, né? Repudiamos, realmente ficamos, né, inquietos com essas atitudes, mas a resposta da lei foi dada. Ele foi capturado, foi em flagrante, e esse trabalho de coibir violência doméstica está sendo feito de forma geral, nas escolas, nas palestras, a imprensa, e a pena para esses crimes teve um agravamento agora, a pena foi aumentada, sobretudo para quem mata, assassina a mulher. E acreditamos que, apesar de toda essa violência, acreditamos que ela vai diminuir com essa atuação das forças de segurança, com também um trabalho de conscientização. Certo, então, Buritis, a gente fica por aqui, agradece ao doutor Leomar Gonçalves pelas palavras, e fica aqui os esclarecimentos da Polícia Civil de Buritis acerca dos crimes cometidos no município nos últimos dias. O VJ News, a informação da medida certa.